E o sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em uma carta de 1945, São José Maria escreveu a seus filhos: sempre vos ensinei, filhas e filhos queridíssimos, que a raiz e o centro da nossa vida é o santo sacrifício do altar. São José Maria repetirá essa ideia em numerosas ocasiões, tanto oralmente como por escrito, e não só aplicando ao santo sacrifício do altar, mas também à Santíssima Eucaristia. E neste recolhimento, nós vamos aprofundar nessa ideia, que a Eucaristia é o centro e a raiz da vida espiritual do cristão. São José Maria também escreveu em 1940: se o Filho de Deus se fez homem e morreu numa cruz, foi para que todos os homens fossem uma só coisa com Ele e com o Pai. Portanto, estamos todos chamados a formar parte dessa unidade divina. Comecemos aprofundando na Eucaristia como centro da nossa vida. No santo sacrifício do Calvário, Jesus nos une a Ele, pois Ele oferece, junto com a sua vida, a nossa vida, as nossas orações, os nossos sacrifícios, as nossas alegrias, os nossos bons desejos, boas ações, nosso amor a Deus e aos outros, nosso apostolado, toda a nossa vida de filhos de Deus é unida à sua santíssima vida, oferecida pela redenção da humanidade. Nós cristãos formamos Cristo inteiro, cuja cabeça é a pessoa de Jesus Cristo e o corpo místico somos nós, os cristãos. E Cristo inteiro é oferecido na Santa Missa. E esse sacrifício redentor obtém como principal efeito a nossa união com Deus, essa união da humanidade com a divindade que havia sido perdida e que na missa, no sacrifício do Calvário, que é revivido na missa, ela é recuperada, se reata, se une às partes que haviam sido separadas por um grande abismo, o abismo provocado pelos pecados dos homens, pelo pecado original. E é retomada a amizade e a intimidade com Deus Pai, que havia sido perdida por nossa culpa. Também o Espírito Santo é derramado em nossos corações como fruto do sacrifício redentor de Cristo no Calvário. O nosso coração, que antes do sacrifício redentor se encontrava vazio, oco, seco, sedento de Deus, do amor de Deus, volta a ser preenchido, volta à vida com o amor de Deus que é derramado plenamente em nossos corações. O nosso coração volta a pulsar no amor de Deus, satisfeito, pleno, realizado. Recordando as palavras de São José Maria, que acabamos de ler, estamos todos chamados a formar parte dessa unidade divina, essa unidade própria
da Santíssima Trindade, que atingirá o seu cume só no céu. Mas a melhor forma de unirmos a Santíssima Trindade é participarmos, celebrarmos a Santa Missa. E São José Maria exortava a todos nós que fôssemos consequentes com a centralidade da Eucaristia na vida da Igreja e na vida de cada um de nós. Um documento da Igreja recente que diz que a Igreja, corpo místico de Cristo, nasce da Eucaristia. E ao participarmos da Santíssima Eucaristia, cada um de nós se torna corpo de Cristo, entregado na cruz. Na missa nos unimos a todos os cristãos e formamos um só corpo, o de Cristo. Por isso a missa é o centro, pois ela atrai, como um imã atrai o ferro para si, tudo que é santificado na nossa vida. E se vivemos na graça de Deus os nossos dias, a nossa vida inteira, o nosso ser, a nossa existência, tudo é colocado no santo sacrifício do altar. Então, nesse sentido, a Eucaristia se torna centro, polo de atração de toda a vida santificada, todo o trabalho, todo o sacrifício, todas as orações, todas as boas ações são atraídas pela missa e oferecida a Deus Pai por meio de Jesus Cristo, por meio do sacerdote, que é Cristo, que celebra a missa. Por isso, São José Maria nos aconselha no livro Forja: deves lutar por conseguir que o santo sacrifício do altar seja o centro e a raiz da tua vida interior, de modo que todo o teu dia se converta num ato de culto, prolongamento da missa a que assiste e preparação para a seguinte, que vai transbordando em jaculatórias, em visitas ao Santíssimo Sacramento e oferecimento do teu trabalho profissional, da tua vida familiar. Essa ideia pregada por São José Maria era acompanhada pelo seu exemplo de vida. Assim testemunha o beato Álvaro del Portillo. Durante cerca de 40 anos, dia após dia, fui testemunha do seu empenho por transformar cada jornada num holocausto, num prolongamento do sacrifício do altar. A Santa Missa era o ímã da sua heróica dedicação ao trabalho e a raiz que vivificava a sua luta interior, a sua vida de oração e a sua penitência. Graças a essa união com o sacrifício de Cristo, a sua atividade pastoral adquiriu um valor santificador impressionante. Verdadeiramente, em cada um dos seus dias, tudo era operatio Dei, opus Dei, um autêntico caminho de oração, de intimidade com Deus, de identificação com Cristo na sua entrega total para a salvação do mundo. O valor redentor que teve a vida de São José Maria e de todos os santos emana daí, da missa, em oferecer a sua vida em holocausto junto com o sacrifício de Cristo. E toda a vida de São José Maria e dos santos era colocada como uma hóstia viva sobre o altar, que na consagração da missa é santificada, divinizada, transformando-se em um verdadeiro opus Dei, uma obra de Deus. Vamos continuar aprofundando na Eucaristia como centro da nossa vida. Na Santa Missa, nos encontramos diante do resgate dos filhos de Deus. Antes do sacrifício do Calvário, éramos como os filhos que foram afastados, que foram separados do seu Pai,
que foram subtraídos, raptados pelo grande inimigo de Deus. E no Calvário, Cristo nos resgata, pagando o altíssimo preço do seu preciosíssimo sangue. E assim, nós voltamos à casa paterna, como os filhos pródigos que tinham perdido a herança, a dignidade de filho, e a recuperam. Na verdadeira história divina, muito diferente da parábola do filho pródigo, o Pai não se conforma com o nosso afastamento, com a nossa perda, e envia o Filho mais velho, que é Jesus Cristo, para nos buscar, para nos trazer de volta à casa paterna, manifestando dessa forma o amor paternal de Deus por nós. Na homilia, a Eucaristia, mistério de fé e de amor, que foi pronunciada numa Sexta-feira Santa de 1960, São José Maria comenta: o Deus da nossa fé não é um ser longínquo que contemple com indiferença a sorte dos homens, seus anseios, suas lutas, suas angústias. É um Pai que ama seus filhos até o extremo de lhe enviar o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, para que pela encarnação morra por eles e os redima. O mesmo Pai amoroso agora nos atrai suavemente a si, mediante a ação do Espírito Santo que habita em nossos corações. Então, nesse texto, nós encontramos unidos dois pilares da nossa vida espiritual: o seu fundamento, que é a filiação divina. Nós sabemos que Deus é um Pai que nos ama infinitamente, e o centro da nossa vida espiritual, que é a Santa Missa. Porque nos tornamos filhos de Deus, que fomos reconciliados com nosso Pai amoroso, estamos seguros do seu amor incondicional. Deus nos ama tanto infinitamente que nos deu o seu Filho em sacrifício redentor. E nós somos atraídos suavemente ao seu amor na Santa Missa, chamados a manifestar o nosso amor pelo nosso Pai Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Aqui podemos recordar as palavras do Salmo 39. Senhor meu Deus, são maravilhosas as vossas inumeráveis obras, e ninguém vos assemelha nos desígnios para conosco. Eu quisera anunciá-los e divulgá-los. Não vos comprazeis em nenhum sacrifício, em nenhuma oferenda, mas me abriste os ouvidos. Não desejais holocausto nem vítima de expiação. Então eu disse: eis que eu venho fazer vossa vontade, meu Deus, é o que me agrada, porque a vossa lei está no íntimo do meu coração. Então, o sacrifício redentor de Cristo foi um sacrifício muito agradável a Deus Pai, porque foi o sacrifício do seu coração, não como as vítimas antigas. Jesus, oferecendo-se em holocausto por amor, diz: eis que venho fazer, meu Deus, o que te agrada. Jesus, que tantas vezes disse: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Isso também se aplica a todos os filhos de Deus, que devemos oferecer na missa o nosso sacrifício, o sacrifício de um coração que quer cumprir em tudo a vontade do seu Pai. Considerando que a missa é o centro da vida do cristão, podemos pensar que o centro da nossa vida é a Santíssima Trindade, que habita a nossa alma em graça. E a missa é manifestação do amor trinitário de Deus por nós. Na Santa Missa nós temos a doação da Trindade à Igreja. Por isso se entende que a missa seja o centro e a raiz da vida espiritual do cristão.
porque ela contém e nos dá a participar deste amor trinitário. Nos dá o amor de Deus, que é Pai, que nos perdoa, que aceita o nosso sacrifício, que enviou o seu Filho para nos redimir, para nos dar a vida eterna, nos oferece o amor do Filho, pão que desce do céu, entregando a sua vida por nós. O Espírito Santo, que é quem santifica as oferendas da missa, que transforma o pão em vinho, em sacrifício redentor, em corpo, sangue, alma, divindade de nosso Senhor. E temos presente toda a Santíssima Trindade atuando na Santa Missa. E sobre o altar se torna presente o sacrifício da nossa redenção. Revivemos o mistério pascal, ou seja, a paixão, morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor ao céu. É algo dinâmico, não é algo estático. Deus está se oferecendo para a nossa salvação em cada missa. Torna-se presente como uma pessoa que vem ao nosso encontro para nos redimir, para nos manifestar o seu amor, para dar a sua vida como pão da vida eterna e cálice da salvação perpétua. É isso que Jesus faz. Sobre o altar, Jesus está dando a sua vida por nós. Então, toda a Trindade, como dizíamos, está presente no sacrifício do altar. Há uma oração, inclusive, que o sacerdote reza ocultamente na missa, que diz: por vontade do Pai, com a cooperação do Espírito Santo, o Filho se oferece em oblação redentora. O amor da Trindade pelos homens faz com que a presença de Cristo na Eucaristia faça que nasça a Igreja, que a humanidade alcance todas as graças. Esse é o grande sacrifício que é fonte de todas as graças para nós. São José Maria vai focar muito nesse aspecto da missa, uma das dimensões da missa, não pode se esquecer nenhuma das dimensões, mas uma delas que é muito importante, talvez a mais importante, que é o sacrifício sacramental do corpo e sangue de nosso Senhor. E ele chega a dizer que na missa nós encontramos tudo o que o Senhor quer de nós. É como se São José Maria dissesse que na missa nós temos um verdadeiro programa de vida. Um programa de vida é, por exemplo, o Sermão da Montanha, que indica quais são as qualidades, quais são as virtudes que o cristão deve viver. É todo um programa de vida. Bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos, os puros. Então, são várias qualidades que nós devemos ter para seguir a Cristo, para imitar a Cristo, para viver como cristãos. E São José Maria também diz que no sacrifício da missa se encerra tudo o que o Senhor quer de nós. De certa maneira, ele está dizendo, é um programa de vida. E São Tomás de Aquino pensa igual, e é ele quem nos instrui. Que necessidade havia para que o Filho de Deus sofresse por nós? Uma necessidade grande e, por assim dizer, dupla. Para remédio contra o pecado e para exemplo do que devemos fazer. Foi, em primeiro lugar, um remédio, porque na paixão de Cristo encontramos remédios contra todos os males em que incorremos por causa dos nossos pecados, e remédio para o próprio pecado. Mas depois São Tomás de Aquino comenta, mas não é menor a utilidade que tem como exemplo. Na verdade, a paixão de Cristo que nós revivemos e celebramos na Santa Missa é suficiente para orientar toda a nossa vida. E vou ler um texto, é longo, mas vale a pena,
Quem quiser viver em perfeição, basta que despreze o que Cristo desprezou na cruz e deseje o que ele desejou. Nenhum exemplo de virtude está ausente da cruz. E podemos dizer, nenhum exemplo de virtude está ausente da missa, já que é a renovação do sacrifício da cruz. Se queres um exemplo de caridade, não há maior prova de amor do que dar a vida pelos seus amigos. Assim fez Cristo na cruz, ele deu a vida por nós. Se procuras um exemplo de paciência, encontras na cruz o mais excelente. Cristo suportou na cruz grandes sofrimentos e com grande serenidade, porque sofrendo não ameaçava, e como ovelha levada ao matadouro não abriu a boca. É grande, portanto, a paciência de Cristo na cruz. Se queres um exemplo de humildade, olha para o crucificado, Deus que ser julgado sob Pôncio Pilatos e morrer. Se procura exemplo de obediência, segue aquele que se fez obediente até a morte. Se queres um exemplo de desprezo pelas honras da terra, segue aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, no qual se encontram todos os tesouros de sabedoria e de ciência, e que na cruz está despojado dos seus vestidos, escarnecido, cuspido, espancado, coroado de espinhos, e desejando fel e vinagre. Não te preocupe com trajes e riquezas, porque repartiram entre si as minhas vestes, nem com as honras, porque trouxeram de mim e me bateram, nem com as dignidades, porque teceram uma coroa de espinho e me puseram na cabeça, nem com os prazeres, porque para minha sede me deram vinagre. Aí está o nosso programa de vida, o qual não só recordamos, mas revivemos em cada missa. E não é só um programa de vida externo, uma lição de vida que ouvimos, que aprendemos. É uma lição de vida ensinada, uma lição de vida que nos é doada a cada um de nós. E nós o que devemos fazer para corresponder a tanto amor de Deus? É preciso que na missa haja uma entrega total nossa, como Cristo se entrega, de corpo e alma. É necessário que nos entreguemos como Ele, com amor, com doação total, incondicional, humilde, escondido, perseverante. O que Deus espera de nós em cada celebração eucarística é que saibamos aderir plenamente às palavras de Cristo. Tomai todos e comei, isso é o meu corpo que será entregue por vós e por todos para a remissão dos pecados. E o mandato do Senhor, fazei isto, o que eu fiz, em memória de mim. Exige que não só o celebrante repita as palavras de Cristo, porque deve fazer, seguindo o mandato do Senhor, fazei em memória de mim, repetindo os gestos, as palavras do Senhor na liturgia da missa. Mas também nos pede, fazer isso em memória de mim, que todos nós reproduzamos na nossa vida os sentimentos de Cristo, as suas palavras, os seus gestos. São José Maria recomendava renovar na Santa Missa o oferecimento da própria vida e das obras de cada dia, tudo quanto somos e possuímos, a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa memória, os nossos trabalhos, as nossas alegrias, as contradições que temos na vida. E queria que colocássemos tudo sobre o altar, em que nós unimos a nossa vida à vida de Cristo. E nesse instante, nós nos unimos à eternidade de Deus, do santo sacrifício da missa. São José Maria dizia: devemos amar a Santa Missa, que tem que ser o centro do nosso dia.
Se vivemos bem a missa, como não havemos de continuar depois do resto da jornada com o pensamento no Senhor, com o desejo irreprimível de não nos afastarmos da sua presença, de trabalhar como Ele trabalhava, de amar como Ele amava. E São José Maria até dividia o seu dia no meio pela missa. Até o meio-dia vivia a presença de Deus em ação de graças pela missa que tinha celebrado. E a outra metade do dia ele já ia se preparando para a missa do dia seguinte. E nesse tempo de preparação multiplicava atos de fé, de esperança, de amor, fazia muitas comunhões espirituais, renovava o desejo de celebrar com atenção e piedade a Santa Missa. Também São José Maria pedia: peço a todos os cristãos que rezem muito por nós sacerdotes, para que saibamos realizar santamente o santo sacrifício. Rogo-lhes que mostrem um amor tão dedicado à Santa Missa, que nos leve a nós, sacerdotes, a celebrá-la com dignidade, com elegância humana e sobrenatural, com asseio nos paramentos, nos objetos destinados ao culto, com devoção, sem pressas. São José Maria chegava a dizer que os relógios deviam parar na hora em que o sacerdote está celebrando a missa. Por que pressa? Dizia São José Maria. Tem-na por acaso os namorados ao despedir-se? Parece que se vão embora e não vão. Voltam uma e outra vez, repetem palavras correntes como se acabassem de descobri-las. Não receeis aplicar exemplos do amor humano, nobre, limpo, às coisas de Deus. Se amarmos o Senhor com este coração de carne e não temos outro, não sentiremos pressa em terminar esse encontro, essa entrevista amorosa com Ele. Ao elevar o pão eucarístico e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, São José Maria sempre repetia muitas orações, dizendo com o coração. Dom Álvaro nos revelou que ele dizia, São José Maria dizia após a consagração da hóstia na Santa Missa, a seguinte oração: Pai Santo, pelo coração imaculado de Maria, ofereço-vos Jesus, vosso Filho muito amado, e ofereço-me a mim mesmo, nele, por Ele, com Ele, todas as minhas intenções, em nome de todas as criaturas. Então, pelo coração imaculado de Maria, São José Maria oferecia Jesus e a si mesmo, e nós devemos fazer o mesmo na Santa Missa, oferecendo o sacrifício redentor de Cristo e o nosso sacrifício, até que possamos dizer como São José Maria dizia: Jesus, a nossa missa. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.